No início do ano nós falamos sempre muito acerca de nossos alvos, nossos projetos, as nossas ambições, o que é que nós queremos traçar. Eu sei que há alguns de vocês que são bastante zelosos nisso, de okay, eu quero fazer isto, eu vou traçar um plano para a minha vida. Quem faz isso? Quem faz projetos para o ano, no início do ano? Algumas pessoas. E quem realmente ao longo do ano consegue ver progresso na sua vida quando faz esses projetos? Consegue? Yeah. Às vezes há pessoas que dizem, não vou fazer projetos na minha vida porque eu sei que não vou realizá-los. E não faz. Talvez já viu situações acontecer e cada vez nós passamos por desafios. E fazer planos e projetos realmente é uma boa forma de iniciar o ano. Mas algo que eu quero falar hoje não é propriamente acerca dos nossos planos nem nossos projetos. Porque quando Jesus estava a passar pela terra, ele depois deixou a terra e ele foi para o céu. Ele deixou os seus discípulos com projetos, com uma missão grande para realizar. Mas ele sabia que os seus discípulos não conseguiam realizar esse projeto, essa missão sozinhos. Por isso que ele disse, não, eu vou deixar convosco o meu Espírito. Então hoje eu quero falar acerca do poder que nós temos para realizar a missão que Deus nos deu. Muitas vezes quando nós lemos a Bíblia e estamos na igreja, nós podemos ficar, uau, isto é surreal, isto é fora do meu alcance, não consigo realizar isto que está a ser falado aqui. De falar com Deus, falar acerca de Deus, até ter um hábito de leitura da palavra e oração, eu não consigo fazer isso. E hoje eu quero falar acerca de como é que nós podemos realizar uma vida cristã. Como é que nós podemos ter poder para realizar a missão que Deus nos deu. E nós temos esse poder através do Espírito Santo. O Espírito Santo foi presente, estava presente no próprio momento da concepção de Jesus. O Espírito Santo veio sobre Maria para trazer essa impregnação, para dar esse nascimento de Jesus. Imagine isso, o Espírito Santo veio sobre Maria. Não foi só uma nuvem, provavelmente foi algo inexplicável, porque a Bíblia não conseguiu explicar isso em meras palavras. Mas imagina, vocês mulheres, talvez é mais fácil do que o homem. Imagina vocês mulheres, algo vir sobre vocês de tal forma, em cada célula do vosso corpo, para dar nascimento, para impregnar o ventre com o nascimento de alguém. Isso foi o que o Espírito Santo fez com Maria. O Espírito Santo não é somente uma nuvem. Às vezes explica-se que o Espírito Santo veio sobre o templo em forma de uma nuvem. Às vezes o Espírito Santo é explicado que vem com forma de uma pomba, mas não é uma pomba. Às vezes vem em forma de chamas, mas não é fogo. Mas o Espírito Santo está em todo lugar, em cada momento. Ele está presente. Na vida de Jesus, o Espírito Santo veio para trazer esse nascimento de Cristo. O Espírito Santo veio também sobre Jesus depois do seu batismo para prepará-lo para o ministério. Diz que quando saiu das águas de batismo com João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo veio em forma corpórea, veio sobre Jesus em forma de uma pomba. Mas não era uma pomba. Não estava ali uma pomba a flutuar sobre Jesus, mas em forma de uma pomba, em presença de uma pomba, veio o Espírito Santo sobre Jesus. E não foi de uma forma somente de enfeitar ali os ares do Rio Jordão. Não foi somente algo assim, uau, bonito. Não, foi o próprio poder de Deus que veio sobre o homem Deus, Jesus Cristo. Veio sobre ele no meio das águas do batismo para dar-lhe poder para iniciar o seu ministério. Ele tinha 30 anos naquela altura. Ele podia já ter feito o ministério, mas ele estava à espera que o Espírito Santo descesse sobre a sua vida para que ele recebesse o poder vindo do alto para iniciar o seu ministério. O próprio Jesus
necessitava do poder do Espírito Santo sobre a sua vida para realizar o seu ministério. Quando Jesus depois foi crucificado, ressuscitou e depois juntou com os seus seguidores, ele depois faz algo interessante. Antes de Pentecostes, antes do derramamento do Espírito Santo, ele vai e junta com os seus discípulos e sopra sobre as suas vidas e recebe o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que ele estava a referir foi para eles nascerem de novo naquele momento. Creram em Jesus, mas ele precisava de um novo nascimento. Tal como Jesus precisava do Espírito Santo sobre Maria para trazer o seu nascimento, os discípulos precisam do Espírito Santo para que haja um novo nascimento nas suas vidas. Poucos dias depois, eles estavam reunidos no cenáculo. Jesus já não estava com eles, já tinha ascendido até os céus. Eles estavam reunidos em todos num só acordo. E de repente vem o Espírito Santo em forma de chamas de fogo, de vento impetuoso, enche aquela sala e cada um deles é cheio do Espírito Santo. Houve uma diferença aqui. Primeiro eles nasceram pelo Espírito Santo e depois foram cheios do Espírito Santo. Tal como Jesus, ele precisava do Espírito Santo para nascer, mas depois precisava do Espírito Santo para ser cheio de poder. Cada um de nós precisa destes dois momentos na nossa vida. O primeiro momento que nós precisamos é de um novo nascimento. Nós precisamos nascer do Espírito Santo. Quando Jesus estava com o religioso, o homem culto, bem sábio, em João 3 explica acerca disso, ele estava com Nicodemos. E ele estava a questionar, como é que eu posso ser salvo? Eu já recebi essa pergunta por várias pessoas que não são cristãos e eles dizem, como é que eu posso ter paz com Deus? Como é que eu posso ser salvo? E Jesus diz, como é que tu não sabes como ser salvo? Tu és um homem religioso, culto, tu sabes a lei, sabes a palavra de Deus, de trás para frente, tu já decoraste versículos e versículos. Como é que tu não sabes a forma de ser salvo? E Jesus depois começa a explicar que nós não podemos somente nascer de uma forma natural. Nós temos que nascer do Espírito. Nascer do Espírito é nascer de novo. Vem por crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador e depois o Espírito Santo entra em nós. Nós somos depois feito o templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Nós nascemos de novo, mas não para ali. Nós precisamos novamente que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas para dar-nos poder, para cumprirmos nossa missão. Tantas vezes nós podemos estar nesta caminhada cristã e não sentir a força, o poder que nós necessitamos para sermos cristãos. Eu quero ter a ousadia de Pedro, quero ter a força de Tiago, eu quero ter o amor de João, eu quero ter essa graça, esse poder sobrenatural, tal como a primeira igreja tinha, para testemunhar, ser ousado, para testemunhar o Evangelho. Essa ousadia vem não pela tua inteligência, nem pelo teu treino, nem pela tua força, nem pela igreja de que fazes parte. A ousadia que tu precisas somente vem pelo Espírito. Amém? Diz a pessoa que está ao teu lado, a ousadia que precisas só vem pelo Espírito. A forma que o Espírito Santo se manifestou sobre os discípulos que estavam reunidos, eles diz logo assim que eles estavam cheios do Espírito e começaram a falar em novas línguas. Isto é algo que é bastante confuso para nós, pessoas cultas. Nós queremos entender tudo com o nosso raciocínio. O que é isto de novas línguas? O que é isto de falar em línguas? Não sei se todos aqui têm este hábito de falar em línguas ou se falam em línguas, mas isso é algo que é bastante confuso. Eu estudei numa escola batista durante toda a minha escolaridade. Eu tinha muitos amigos que não acreditavam que o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, era algo relevante para os nossos dias.
acreditavam que isso foi algo que despontou a primeira igreja e realmente o batismo do Espírito Santo foi aquele faísca que iniciou a primeira igreja, a igreja que existe até o dia de hoje. Mas a manifestação desse batismo do Espírito Santo não foi somente agora vamos começar a fazer cultos e curar pessoas e termos de palavras boas. Não, foi logo a seguir eles começaram a falar em línguas. Falar em línguas é uma linguagem espiritual em que o nosso espírito comunica diretamente com o Espírito Santo. Em que nós entramos em sintonia com Deus. Às vezes nós não temos as palavras certas em português ou em inglês ou a língua que tu falas, mas quando nós começamos a falar numa linguagem espiritual que somente o Espírito Santo nos concede, nós começamos a falar diretamente ao coração de Deus. Tantas vezes eu não tenho palavras para expressar o que é que está no meu coração, mas eu começo a orar na linguagem espiritual que Deus me deu e começo a conectar com Deus e começo a receber a paz, a esperança, a minha fé começa a crescer somente ao orar na linguagem espiritual que Deus me deu. Deus tem uma linguagem espiritual para cada um de nós. Tu tens uma linguagem espiritual só para ti. Deus tem algo especial só para a tua vida. Se tu dizes, mas eu sinto tão fraco. Eu não sei o que é isso de uma linguagem espiritual. Não sei o que é isso. Deus tem algo especial só para ti. Não é, a tua linguagem não é igual à minha. Apesar de ser uma linguagem espiritual. Mas há uma diversidade enorme que o Espírito Santo fala isso no livro de Efésios, fala que a multiforme graça de Deus é manifesta na igreja através da manifestação do seu Espírito Santo. São formas diferentes, é multiforme, não é somente as línguas que existem aqui nesta terra, são mais de quase, eu acho que são 2.000 línguas ou mais que existem aqui na terra, mas as linguagens espirituais, a língua espiritual é muito mais diversificado. Por isso que não vale a pena estar a comparar ou até imitar a linguagem que o teu irmão ou a tua irmã está a falar. Muitas vezes no culto nós pensamos, aquela linguagem é muito interessante, eu vou começar a repetir isso. A tua linguagem espiritual é diferente do teu irmão. É original, porque tu és especial ao teu pai. Ele tem algo especial para ti, algo único para ti e só vem no seu espírito. Amém? O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo o próprio Espírito Santo na vida da igreja foi tão importante que tantas vezes eles estavam reunidos, imagina nós estamos aqui reunidos, e de repente o Espírito Santo fala com um ou outro, ou vários ao mesmo tempo, e começa a dizer, agora, olha, separa a Bia e o Ângelo para serem enviados para a China. Coisa louca! Como é que é possível? Talvez a Bia e o Ângelo estão com um projeto de vida completamente diferente. Mas o Espírito Santo tinha um desejo de edificar a igreja na China. Então pôs no coração de homens e mulheres para multiplicar a igreja. Isso aconteceu na igreja de Antioquia. Em que o Espírito Santo veio sobre as pessoas reunidas naquele lugar e diz, agora envia Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles numa outra cidade. Nem sabia qual era a cidade. Vão embora. O Espírito Santo não somente traz um nascimento de novo nas nossas vidas, não somente enche-nos de poder, não somente faz nascer a igreja, a congregação dos santos, mas também o Espírito Santo faz crescer o reino de Deus. A viagem missionária feita por Telma e Tiago e a Joana também nasceu no coração de Deus, através da obra do Espírito Santo. Eu lembro bem falar com Telma e o Tiago disse, eu não vejo-me como missionário. Não sei se alguns de vocês conhecem Telma e Tiago. O Tiago não queria ser missionário. Eu não quero ir para a África. Eu não tenho desejo nenhum para isso. Nem a Telma, não tenho desejo nenhum. Mas o Espírito Santo começou a trabalhar na vida deles em oração, quando eles estavam em oração. Começou a criar um desejo. Começou a nascer um amor para outras nações. Deus começou depois a focar a sua atenção, a sua visão
para a África. E depois começou a focar ainda melhor a sua visão para a ilha de São Tomé. E depois começou a focar ainda melhor a sua atenção. Como o Google Earth tem isso. Nós vemos a Terra, o planeta Terra, e depois vemos uma cidade, e depois vemos um bairro, e depois vemos uma casa, e depois vemos um cão, e depois vemos... Aconteceu isso na vida de Telma e Tiago. Começou a mostrar, ok, o mundo não é só Portugal. Depois começou a mostrar a África, que não é só Portugal. Depois começou a mostrar São Tomé. E depois começou a mostrar o bairro. E depois as caras daquelas lindas crianças. É assim que o Espírito Santo faz. É especial e único para cada um de nós. Não estava nos seus planos irem para a África, mas estava nos planos de Deus. Os nossos planos são terrenos, são naturais, que nós vemos limitado com espaço e tempo. Os planos de Deus são infinitos porque Ele tem um plano, um desejo para que todos venham à salvação. Mas a única forma que esse plano é realizado é através da obra do Espírito Santo. Amém? Não vem com um projeto missionário, com um plano e um projeto. Não vem com isso. Isso pode ser uma ajuda no processo. Mas vem com o poder vindo alto do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quem deseja o Espírito Santo sobre a tua vida? Amém. O Espírito Santo, muitas pessoas dizem que é o nosso amigo, é. Dizem que é o nosso conselheiro, é. Dizem que é alguém que está sempre presente, é. Mas o Espírito Santo é Deus. Poderoso Deus. O mesmo Deus que criou tudo, toda a criação, o universo, as estrelas, as plantas. Tudo é criado por Ele. É o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo não somente fez a criação toda, mas isto é algo que eu ainda não consegui captar. Mas esse Espírito Santo decidiu habitar dentro de nós. Não é uma parcela do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro de um jovem e dentro do ancião não são proporções diferentes, por sendo tamanhos ou maturidades diferentes. Não é a própria presença de Deus, a pessoa de Deus Altíssimo. Quando nós dizemos, sim, Jesus, eu decido seguir-te, o Espírito Santo habita dentro de nós. O próprio Espírito, o poder de Deus, que fez a criação, decide habitar dentro de nós. Muitas vezes nós limitamos o agir de Deus porque nós vemos dores no nosso corpo, dificuldades na nossa mente, inseguranças nas nossas emoções. Mas quando nós temos a percepção que não é acerca de nós, mas é o Espírito Santo que habita em nós. Quando nós dizemos, Espírito Santo, eu não quero a minha vontade, que não seja o meu querer, mas seja o teu querer. O Espírito Santo vai começar a dar-nos uma capacidade que nós pensamos que nós não tínhamos. É o poder vindo do alto. Amém? Agora, algo interessante aconteceu na vida da primeira igreja, em que a igreja estava a começar a espalhar de Jerusalém para fora. O evangelista Filipe foi para Samaria, uma cidade no bairro, na região de Samaria, e começou a haver muita salvação. E houve muitos sinais, maravilhas, muita salvação. Muitas pessoas entregaram a sua vida a Jesus. O que aconteceu é que veio um feiticeiro. Começou a seguir e começou a dizer, uau, eu entrego a minha vida para Jesus também. Eu quero isso. Começou a dizer, é cristão, é um crente. Entregou o seu coração para Jesus. Poucos dias depois, a igreja em Jerusalém ouviu acerca da grande evangelização que aconteceu em Samaria. Enviaram os 2 apóstolos para Samaria para trazer o Espírito Santo. Trazer o batismo do Espírito Santo. Eles começaram a orar por pessoas, começaram a impor as mãos, o Espírito Santo começou a ser derramado sobre pessoas, pessoas começaram a ser transformadas, falar em outras línguas. E o feiticeiro Simão, ele disse, eu quero isso.
toma aqui dinheiro, eu quero esse dom, eu quero essa capacidade de orar por pessoas também. Pedro, cheio de ousadia e ira, ele diz, não podes ter lugar nisto, isto não é comprado e até o que está no teu coração é condenável. Ele disse que eu quero receber o Espírito Santo com o meu esforço, para o meu ganho, para o meu proveito. E isso era condenável. Um crente a querer o Espírito Santo para o seu próprio ganho, com a sua própria força. Não recebeu o Espírito Santo. Alguns anos depois, o mesmo Pedro estava na casa de Cornélio. Cornélio romano, homem que não acreditava em Deus, era um homem piedoso, era um homem que temia Deus, mas não era um cristão, era um gentil romano. Dava ofertas, mas não tinha a sua própria vida, não era um seguidor de Jesus. Pedro foi enviado, no capítulo 10 de Atos fala acerca desta história. Pedro foi para a casa de Cornélio, começou a explicar Jesus. Começou a explicar o que aconteceu na cruz. O que aconteceu nesse momento que Jesus esteve na terra. Qual foi o sacrifício de Jesus para a humanidade? De repente, aquelas pessoas começaram todas a crer em Jesus. Pessoas que não acreditavam em Jesus começaram a crer em Jesus. De repente, o Espírito Santo veio sobre as suas vidas. O Espírito Santo vem quando há uma fé, um acreditar, um desejo para Deus. Não para o nosso próprio proveito, não com o nosso próprio recurso, nosso dinheiro, não é para a nossa riqueza, nem a nossa fama, mas é porque nós acreditamos em Jesus. O Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Agora, se estás aqui hoje, estás a dizer, eu nunca recebi o Espírito Santo. Eu vou à igreja, eu nunca recebi o Espírito Santo. Eu nunca recebi esse poder vindo do alto. Primeiro, tu tens que fazer uma análise no teu coração. O teu coração é um coração que está a enganar-te com a avareza ou com a vaidade ou a ganância, que queres poder para o teu próprio proveito? Queres o poder de Deus para seres mais famoso? Para teres mais seguidores? Não vais receber. Ou queres o Espírito Santo porque tu queres Jesus? Tal como Cornélio e toda a sua família receberam o derramamento do Espírito Santo. Foi o primeiro relato na Bíblia acerca dos gentios a receber o poder do Espírito Santo. E até criou uma grande discussão. Agora, como é que é possível? Como é que nós vamos abrir a porta para esta gente toda? Sim, é o Espírito Santo que queria romper as barreiras porque ele viu fé no coração daquelas pessoas. A fé no teu coração vai atrair o Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Se tu desejas o Espírito Santo, é fé que tu tens. Tens de começar a acreditar em Jesus. Agora, o que o Espírito Santo faz? Nós já falamos acerca disso. O Espírito Santo, no nosso nascimento de novo, na nossa salvação, o Espírito Santo vem e começa a habitar dentro de nós. A obra do Espírito Santo, quando vem e habita dentro de nós, acontece coisas maravilhosas naquele momento. Em Gálatas 5:22 fala acerca disso, que há frutos que estão manifestos na nossa vida através da obra do Espírito Santo no nosso novo nascimento. O que é isso? É o Espírito Santo, quando tu aceitas Jesus como teu Senhor e Salvador, começa a habitar no teu coração e começas a sentir amor como nunca sentiste antes. Começas a sentir paz como nunca sentiste antes. Começas a sentir alegria como nunca sentiste antes. Isso é a manifestação do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, manifesto quando o Espírito Santo habita dentro de ti. É aquele novo nascimento que vem quando nós aceitamos Jesus. Mas depois, quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, e há esse batismo do Espírito Santo que vem sobre as nossas vidas, a intenção não é propriamente para a nossa
edificação, ou a nossa, como nós falamos aqui na gíria cristã, a nossa santificação, para nós sermos mais parecidos com Cristo, não é propriamente para a nossa santificação os dons do Espírito Santo ou a presença do Espírito Santo sobre nós, mas é para abençoar as outras pessoas. É para edificar as outras pessoas, para edificar a igreja de Cristo. Paulo explica isso muito bem quando ele fala em 1 Coríntios 14, que os dons, a profecia, os dons de discernimento, os dons, até o falar em línguas, é para a nossa edificação, mas para as outras pessoas também. A profecia é para edificar a igreja. A cura não é propriamente só para o nosso corpo, é para ministrar a cura de Deus sobre outras vidas. Tantas vezes nós vimos que o Espírito Santo vem sobre nós, é para a edificação de outras pessoas, da sua obra. Então o Espírito Santo tem essas duas facetas. Primeiro, vem, habita dentro de nós, para a nossa santificação, para a nossa transformação, para a nossa mudança, e depois, quando há o batismo do Espírito Santo, vem sobre nós, para que nós podemos edificar outras pessoas. Tanto na vida de Jesus houve o primeiro presença do Espírito Santo sobre Maria para dar o nascimento, e depois o Espírito Santo veio sobre ele para dar o poder para fazer um ministério. Fez a mesma coisa com os discípulos. Houve o sopro do Espírito Santo para dar o novo nascimento, e depois o derramamento do Espírito Santo para dar o poder, para serem ousados, mover nos sinais e maravilhas, edificar a igreja. O mesmo acontece sobre cada um de nós. Há o primeiro momento em que nós nascemos de novo através do poder do Espírito Santo, mas depois nós precisamos do batismo do Espírito Santo para termos o poder para efetuar a sua obra aqui na terra. Há esses dois momentos. Mas depois há uma outra situação em que o apóstolo Paulo também fala acerca disso, no livro de Efésios. Ele fala acerca de não somente o novo nascimento através da obra do Espírito Santo, fala não somente sobre os dons através do batismo do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, mas depois ele fala em Efésios 5, logo no final desta carta, Efésios 5:18, ele diz que e não vos embriagais com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora, isto é diferente dessas duas situações que nós estivemos a falar até agora, do novo nascimento e do batismo. São diferentes. Isto é diferente. Isto é ser cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Não é somente uma vez. Este é um verbo contínuo. Até acho que no original fala acerca de ser continuamente cheios do Espírito Santo. Então significa que há um momento de nossa conversão em que o Espírito Santo habita dentro de nós. Há um momento de nosso batismo no Espírito, que o Espírito Santo vem sobre nós. Mas depois há uma responsabilidade que tu tens, que eu tenho, de sermos continuamente cheios do Espírito Santo. A continuidade do Espírito Santo na nossa vida vai determinar a nossa eficácia no nosso ministério, na nossa missão que nós temos que realizar. Se estás neste momento a sentir fraco, cansado, triste, abatido, tu precisas ser cheio do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está, ali há liberdade. Onde o Espírito de Deus está, há rios de águas vivas. O Espírito Santo traz com ele toda a manifestação de Deus, que é amor, paz, alegria, longanimidade, esperança, fé. Tudo isso é manifesto na pessoa do Espírito Santo. Se neste momento tu estás a sentir vazio, estás a sentir sem força, sem a esperança, cansado, triste, e dizer, eu não tenho nada, pede para ser cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Quando o Espírito Santo enche a tua vida, vais começar a sentir uma paz que não consegues explicar. Quando o Espírito Santo enche a tua vida, vais começar a sentir amor. Não é amor para ti, é amor para as outras pessoas. Pessoas que tu pensavas que não conseguias amar.
Quando o Espírito Santo enche o teu coração, vais começar a conseguir amar. Vais começar a sentir alegria onde tem havido, então, tristeza. Vais começar a sentir esperança onde tem havido desespero. Vais começar a ter visão onde não tens tido visão. Vais começar a ver coisas e a entender coisas que não conseguias entender antes. Quando o Espírito Santo enche a tua vida. Amém? Quem precisa do Espírito Santo? Eu preciso do Espírito Santo. Diariamente eu preciso do Espírito Santo. Diariamente eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E hoje eu acredito que o Espírito Santo ele deseja encher cada um de nós. Uma palavra que eu, quando estava a preparar esta semana para este dia, o Espírito Santo só falava comigo e dizia: eu quero transformar a tristeza em alegria. Eu quero transformar a tristeza em... Vinha no meu espírito, vinha na minha mente, vez após vez, essa frase: eu quero transformar a tristeza em alegria. Não sei quem tem estado a sentir triste. Quem tem estado a sentir triste hoje, ao longo desta semana. Hoje o Espírito Santo quer transformar isso. Quer trocar a tristeza em sua alegria. A alegria do Espírito. A alegria do Espírito, a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. No meio das dificuldades, no meio da prisão, no meio de dificuldades que os apóstolos passavam, eles começavam a orar no Espírito e louvar ao Senhor. Paulo e Silas estavam na prisão em Filipe, eles estavam presos com as pernas e com as mãos presos num tronco, no meio de uma catacumba, numa prisão, uma masmorra. Pior prisão havia. Eles começaram a orar no Espírito. Começaram a orar em linguagem espiritual. No meio da escuridão da noite, em que talvez eles conseguiam ouvir as ratazanas a passar e talvez estavam a ter cheiros e sensações horríveis, talvez o seu corpo estava a machucar porque tinham sido açoitados a noite anterior. No meio daquela situação, eles começaram a orar em línguas espirituais. O Espírito Santo começou a descer, eles começavam a louvar ao Senhor, diz: uau, Deus, tu és bom. Eu amo a tua presença, Espírito Santo. Uau, obrigado pela honra que é de ser chamado pelo teu nome, Jesus, um seguidor, um cristão. É uma honra, Jesus, servir. Começavam a louvar e agradecer o nome de Jesus no meio das masmorras. O que aconteceu? Deus começou a abanar aquela estrutura, trazer um terremoto para aquele lugar e trazer livramento para aqueles homens. Não depende da circunstância em que tu estás para que haja paz, alegria, amor e esperança. Depende do que está lá dentro de ti. O Espírito Santo de Deus precisa encher cada uma das nossas vidas para que no meio de cada situação em que nós nos encontramos, o Espírito Santo de Deus vai nos dar força, poder, esperança, alegria, paz, amor. Tu podes estar a pensar: isto é muita coisa. Isto não é a minha realidade. Isso, pastor, tu não conheces a minha realidade. Eu também não conheço a realidade que o Paulo se encontrava, mas vejo a história que ele relata. Eu sei a realidade que eu passo. Eu sei a realidade que eu passei ao longo desta semana com a minha mãe, passar por uma cirurgia urgente, em que outras situações, a Silvia vai passar por uma cirurgia esta semana. No meio destas situações em que eu posso chegar assim: o que é que está a passar? Há uma paz que eu não consigo explicar. Pessoas perguntam-me: pastor, como é que tu estás? Mesmo ontem a Sofia perguntava-me: Zé, como é que tu estás com esta situação toda? Eu disse: eu sinto paz. Eu sinto paz. Porque eu sei que Deus está no controle. Eu sei que eu e o meu pai, às vezes não conseguindo comunicar tanto com a minha mãe como gostava, eu sei que ele tem paz no seu coração, porque eu sei que o Espírito Santo está a encher a sua vida de paz. No meio de qualquer situação que nós enfrentamos, Deus tem a porção de virtude que nós necessitamos. Mas isso não vem da nossa inteligência nem da nossa força, vem do Espírito Santo de Deus. Tu podes ter o teu casamento um caco. O Espírito Santo de Deus agarra a tua vida. Enche a tua vida de paz e alegria. E paz e alegria não é para ti. Amor não é para ti, é para o teu cônjuge. Aquela pessoa que talvez está difícil compreender. Talvez está a haver discussão diariamente.
o amor que tu precisas para o teu cônjuge, o amor que tu precisas para os teus colegas, a capacidade, a virtude que tu precisas para ser um trabalhador excelente, vem pouco de ti e vem muito do Espírito Santo. Vem muito do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz brilhar com a luz de Deus. Ser excelentes, tanto trabalhadores como homens e mulheres da nossa família. Sermos excelentes em cada área. E o Espírito Santo faz isso. Ele cria um brilho cá dentro que até então somente passar despercebido. Mas o Espírito Santo cria um sentido de excelência dentro do nosso coração. Porquê? Porque Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Criador. E quando Ele começa a habitar dentro de nós, há um sentido de excelência que é criado em nós, que nós vamos querer ver coisas bem tratadas. Nós vamos querer ser um bom trabalhador. É o Espírito Santo que faz isso dentro de ti. Pode vir aliado com alguma disciplina, alguma forma de viver e tal, mas é o poder de Deus que habita dentro de ti, que faz nascer esse sentido de excelência no teu coração. Se estás a sentir que, isto está a ser uma batalha muito forte, ser cheio continuamente do Espírito Santo de Deus. Ele vai fortalecer-te. Ele vai te dar virtude, graça, poder para seguir o amanhã. Amém? Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Nós, os discípulos de Jesus, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não basta ir à igreja. Não basta até de sermos fiéis com as nossas ofertas. Não basta ouvir pregações todos os dias. Não. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Ter fé em Jesus. Pedir. Pedir e dar-se-á. Bater e será aberto. Que palavra de Jesus. Quando temos fé em Jesus e clamamos, pedimos para ser cheios, Ele vai nos encher. Porque Ele não é um Deus assim maldoso. Jesus explicava isso, que quando o Pai recebe um pedido para pão, Ele não vai dar pedras. Ou peixe, Ele não vai dar cobras. Isso é reflexo do nosso Pai no céu, que Ele não vai dar coisas más a nós. Mas isso fala acerca do Espírito Santo. Jesus estava a falar não acerca de somente dádivas de dinheiro, ou empregos, ou carros, ou bens. Ele está a falar acerca da pessoa do Espírito Santo. Que quando nós pedimos, não vai ser algo estranho. Tu estavas a pensar, mas quando eu vejo pessoas cheias do Espírito Santo, eles parecem umas pessoas malucas por aí. Eles parecem assim, tremem para todo lado, caem no chão, começam a rir. Eu não quero isso sobre a minha vida. O que o Espírito Santo tem para a tua vida é algo especial. Tal como a linguagem que Ele tem para ti é algo especial, é algo original, algo que Ele tem para a tua vida. A forma que Ele quer manifestar o seu poder para a tua vida é algo especial. Não vai ser algo para envergonhar-te. Não é algo mau. Não é como uma pedra em vez de um pão. Não, é algo bom. É algo especial, algo que tu precisas para te alimentar, para ser eficaz no teu futuro. O Espírito Santo é a melhor coisa que tu podes, a melhor pessoa que tu podes ter na tua vida. É melhor que qualquer outra coisa. Estou a ser bastante extensivo nisso, porque eu sinto que muitas vezes nós colocamos bloqueios na nossa mente em relação à obra do Espírito Santo, porque nós vemos que coisas malucas têm acontecido por aí, em igrejas evangélicas, e eu não quero isso, não quero ser uma pessoa assim, levado para esse caminho. Mas o que o Espírito Santo tem para cada um de nós é especial, é único, é bom, e é o que tu precisas para realizar a obra que Deus tem para ti. Por isso, eu estou a ser extensivo porque eu quero tentar, por algumas palavras, eliminar alguns bloqueios de mente que pode trazer algum medo. Porque o Espírito Santo quer encher a tua vida, quer encher a minha vida, quer encher esta casa. Quando nós louvamos ao Senhor, nós sentimos a presença de Deus, que é o Espírito Santo. Porque Ele habita no meio do louvor do seu povo. Diz em Salmos que Deus habita no meio do louvor do seu povo. É o Espírito Santo que habita no nosso meio.
Mas Ele não quer somente habitar no nosso meio, quer habitar no teu coração e quer encher a tua vida, até transbordar. Amém?